eu recebi a seguinte questão. Pastor, em Marcos capítulo 5, versículo de 1 a 13, vemos demônios entrando em quase 2.000 porcos e jogando-os de um precipício. Qual o objetivo dos demônios ao pedirem permissão de Jesus para entrarem naqueles animais? E por que Jesus atendeu àquele pedido? Parece uma pergunta apenas curiosa, e talvez o seja, mas que nos dá a oportunidade para aprendermos algumas coisas muito importantes que estão nesse texto. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção, meu irmão, minha irmã, é que ler a Bíblia é fundamental para todo aquele que diz ter recebido Jesus como Salvador e Senhor. Diz o salmista, ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Quando o salmista fala isso, primeiro você precisa conhecer o contexto, saber por quê, que importância, por que ele fala que é lâmpada para o pé. Hoje em dia a gente tem as lanternas, então de noite você pode ligar uma lanterna e o facho da lanterna iluminar a frente, mostrando o caminho para que você não tropece numa pedra, não caia num buraco. Mas se você não tem uma lanterna, e naquele tempo, a lanterna seria o que para muitos aqui devem ter conhecido quando na infância, se você morou no interior, na minha casa, por exemplo, não tinha energia elétrica, a lanterna era chamada de lampião. Já existia lanterna, é claro, mas para nós lá era o lampião. Era um dispositivo feito de lata, na realidade era aproveitando uma lata, né? Havia algumas pessoas que trabalhavam fabricando estas coisas artesanalmente. Era uma latinha com o gargalo, onde se colocava querosene, e aí vinha com um pavio, que era um pedaço de tecido de algodão, colocado dentro daquele recipiente, e ficava uma parte para fora. Então o querosene, ele subia, né? O vapor do querosene, ele ia umedecendo aquele pavio, e a gente colocava fogo na parte de fora, que ficava queimando sem consumir plenamente aquele pavio de algodão. E isso a gente usava como se fosse a nossa lanterna. A gente tinha que esticar o braço assim, mas se a gente olhasse na direção da lamparina, a gente não conseguia enxergar direito, porque a luz da lamparina ofuscava a nossa visão e a gente não conseguia enxergar. Então, se eu quisesse enxergar alguma coisa aqui, eu iluminava assim e ficava segurando. Mas se eu quisesse olhar para ali, eu teria que trazer para cá, porque, você entendeu? Ofusca a visão. Quando o salmista diz, lâmpada, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, é que existiam algumas lamparinas que eram colocadas na ponta do pé. Por quê? Porque quando eu estou andando assim, a luz daqui não ofusca meu olho, mas está iluminando na parte logo da frente. Porque a parte de trás, ela não era vazada, então a luz não vinha para cá. A luz era projetada um pouco para frente, uma vez que aqui atrás não era vazado. Vocês estão entendendo? Aqui era vazado, aqui não. Então a vela estava aqui, o pavio estava aqui, aceso, né? E a luz que ele produzia projetava para frente, porque aqui vinha para cá, retornava. Então, ia andando, ele conseguia iluminar e via. Se tivesse uma cobra, se tivesse uma pedra, se tivesse um buraco. O salmista está dizendo, a tua palavra é lâmpada para os meus pés. Não me deixa tropeçar. Não me deixa pisar em algo mau que possa me ferir. Mas está iluminando só aqui, não está iluminando lá. Ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e o quê? Luz para o meu caminho. Havia um outro tipo de lamparina que era usada, que era uma espécie de um varal, uma vara comprida em forma côncava. E que, segurando aqui, iluminava lá na frente. Então eu estou andando aqui, mas está iluminando lá na parede, porque ela está no alto. Então ela não ofusca a minha visão e eu consigo ver 4, 5 metros de distância. Eu estou conseguindo enxergar mais ao longe. Vocês estão entendendo? Lâmpada para os meus pés não permite que, ou melhor, me dá condições para que eu, vendo o que está mais próximo de mim, não me fira, não me machuque, não me cause um tropeço, que eu venha sofrer. Não me capacitará para ver se houver um animal, uma cobra, um escorpião, alguma coisa aqui que possa me ferir, que está próximo de mim. Mas também mostra mais longe, para que eu possa me precaver daquilo que vem e que também possa me ferir. Também me orientar para que eu não pegue o caminho errado, para que eu possa seguir adiante. Na roça, no interior, a gente andava de um lugar para outro, muitas vezes, seguindo uma trilha.
Você já viu, isso é muito comum aqui na Via Light, no centro de Nova Iguaçu. A Via Light, você tem onde eram as vias de transmissão da Light, ainda né, as vias de transmissão da Light, e colocaram muita grama ali no centro da cidade, não é? E eles colocaram alguns lugares com passagens, com pedras, que era para as pessoas passarem por ali. Hoje você chega lá, parece caminho de formiga, né? Tem uma trilha que vai para lá, uma outra trilha que vai para cá. Por quê? Porque as pessoas não quiseram ir lá onde é o caminho que foi feito. Elas querem ir para ali, então tem que ir lá. Elas atravessam aqui mesmo. E de tantas pessoas fazerem isso, o que é errado, porque o caminho foi feito lá, acabaram construindo o quê? Trilhas naquele gramado. Porque onde as pessoas tanto passaram, a grama morreu, deixou de existir, ficou aquele caminho limpo. Vocês sabem do que eu estou falando? Sabe? E aí você olha e você vê que vem daqui, mas daqui já tem um que vai para lá, outro que vai para cá, um que vai... É assim ou não é? Imagina de noite num lugar que o mato chega dessa altura, por exemplo, um pouquinho mais baixo. Se ele é muito alto, você vai ver. Mas se ele é baixo, você está andando de noite, se você não tiver algo que ilumine mais à frente, só aquele que está ali no seu pé, você pega um desvio errado, por não enxergar que aqui o caminho vai para lá, outro vai para cá, e esse vem aqui. É isso que o salmista está dizendo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Eu vou ser capacitado para não sofrer dano que está próximo de mim e que pode me machucar de imediato, como eu vou poder ficar prevenido daquilo que está vindo lá da frente e que eu não vou enxergar se eu não tiver a luz sendo projetado para lá. Isso é a palavra de Deus. Então, você precisa ler e estudar a palavra de Deus. Se você só ler a palavra de Deus, o Espírito Santo encarregará de iluminar sua mente em muitas coisas que serão necessárias. Mas para outras coisas mais profundas, de conhecimento mais profundo, você necessitará de ter ou um servo de Deus idôneo, cheio do Espírito Santo e capacitado para isso, ou você precisará ter formação acadêmica. O que significa isso? Estudo secular. Você vai precisar ir para a escola, fazer ensino fundamental, concluir o ensino fundamental, fazer um ensino médio, concluir o ensino médio, fazer uma faculdade, concluir a faculdade, fazer uma pós-graduação, ou várias. Fazer um mestrado, fazer um doutorado. Por quê? Porque o conhecimento secular, a ciência, nos ajuda a entender muita coisa que está na palavra de Deus, que sem esse conhecimento, a gente não teria ou não tem condições de entender certas coisas que estão sendo faladas na Bíblia. E muitos são aqueles que já saíram das igrejas e estão aí fora, fazendo coro com uma porção de outras pessoas que são ateias, gente que não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, porque afirmam, muitos deles, a Bíblia tem contradição. Na verdade, aqueles que afirmam isso, é porque existem algumas razões. Primeira razão, são radicalmente ignorantes. Quem é um radicalmente ignorante? Alguém que não quer conhecer a verdade. Ele não gosta, ele aprendeu que está errado, alguém disse para ele que isso é errado, que ser cristão é isso e aquilo de pejorativo, de negativo, de que o cristianismo é ultrapassado, e ele se firmou nisto como uma posição de verdade e não abre mão. Essa pessoa é radicalmente ignorante. Ignorante é uma pessoa que não tem conhecimento. Há uma outra que é ignorante, ou seja, não estudou, não procurou conhecer, é preguiçosa. E aí fica também com a influência daqueles que são radicalmente ignorantes, ou de ideologias que são apresentadas que são contrárias ao que a palavra de Deus nos ensina. Fato é, irmãos, que nós, cristãos, não devemos ser preguiçosos e acomodados com a nossa condição de não termos conhecimento secular. O que significa isso? Eu já tenho 40 anos, 50 anos, eu nunca completei meu ensino fundamental, eu vou voltar hoje para um banco de escola e sentar lá com os garotos? Vai. Por quê? Porque você é servo de Jesus Cristo. Servo não faz aquilo que a vaidade ou que o desejo dele faz. Servo serve. E a razão pela qual nós cristãos fomos salvos por Jesus, que nos tirou das garras de Satanás, da escravidão e da perdição eterna, da condenação para morrer e ir para o inferno, ele nos salvou e nos deixou nesse mundo com um propósito. Está lá em Mateus capítulo 18, 28, versículos 19 e 20. Ide por todo mundo, prega o evangelho. Pregar o evangelho é ter conhecimento da palavra de Deus. Pregar o evangelho para quem? Para quem? Para toda criatura, significa também para aqueles que são mais cultos. Como é que você vai pregar o evangelho para quem é mais culto?
falando nós fomos, a gente viemos. Que é errado, não sabe usar nem o português de forma adequada, porque não estudou. E por causa do vício de linguagem, aqui está sujeito, ouvindo errado, acaba falando errado. Jesus disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Toda. Muitas vezes não se está pregando para uma pessoa que tem um nível cultural mais avançado, porque a gente não tem aquele nível cultural. E se sente diminuído. Mas Jesus diz, é ordem. Vão por todo mundo pregando o evangelho para toda criatura. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, integrando-as no corpo de Cristo. E que mais? Ensinando-as a guardar o quê? Tudo o que vos ensinei. Então nós cristãos temos, não é uma opção para quem é cristão. Por favor, diga para quem está ao teu lado, você não tem essa opção. Se você quiser, de verdade, ser um cristão. Cristão autêntico não tem opção, irmão. Cristão autêntico tem submissão. Pode repetir isso? Cristão autêntico não tem opção. Cristão autêntico tem submissão. Você já pensou se o cara que vai para o quartel, ele tiver a opção de não levantar 5 horas da manhã quando toca a alvorada? O cara está lá, não, eu estou cansado. Peguei serviço ontem, vou ficar aqui até as 9. É ruim, vai para a cadeia. Ele não tem opção. Ele tem que ter o quê? O que ele tem que ter? Submissão. Você imagina? Ordem unida. Firme. Está o cara lá assim, oh, chato esse negócio, né? Cobrir. Ele, acabei de acordar. Ele não tem submissão. O que vai acontecer com ele? Cadeia. Por quê? Porque tem que fazer parte da ordem. Ele não está ali para ter opção, ele está ali para ter E a submissão é ruim ou é boa? Irmão, a gente que da sociedade, que essa coisa de ordem, de autoridade, de militar, isso, aquilo, deixa o Brasil ser invadido por um inimigo. Você vê quem é que vai estar lá na frente, com ordem e submissão, para defender a gente. Quem são? Quem são aqueles que sobem o morro, que se confronta com um bandido, que troca tiro se for necessário, arriscando a vida dele? É alguém que tem submissão, é alguém que tem opção. É alguém que se submete a obedecer. Quem quer ser um cristão autêntico não tem opção, tem que ter submissão. Deus não aceita cristão preguiçoso. Deus não aceita cristão mimimi. Deus não aceita gente que diz, eu recebi Jesus e eu sei o sacrifício que ele fez na cruz, mas eu estou vivendo aqui como se nada tivesse acontecendo. Tá bom isso aqui? A gente está aqui nessa terra para servir. Jesus disse, aquele que quiser ser maior entre vocês, seja aquele que vos sirva. Jesus disse, haverá muitos naquele dia que vão dizer, mas Senhor, o Senhor está me mandando para o inferno. Eu falei, eu não. Você que escolheu ir para o inferno. Eu nunca te conheci como meu. Você ia para a igreja, seu nome estava no hall de membros, você foi batizado, mas você viveu honrando o sacrifício que eu fiz na cruz por você? Crente que não gosta de ler, crente que não gosta de estudar, crente que não gosta de ler a Bíblia. Você já leu o texto bíblico de Jesus contando a parábola dos talentos? Crente que enterra o talento, o que vai acontecer com ele? Ele é crente. Então, irmãos, tomemos atenção para essas coisas, que a gente fica pedindo muita coisa para Deus, querendo que Ele resolva todos os nossos problemas, mas nós estamos aqui na terra para servirmos a Deus para resolver o problema dos outros. Olha para quem está do teu lado. Já parou para pensar que você está aqui para resolver o problema dessa pessoa que está do teu lado aí? Aí você tem carro, essa pessoa de repente está aqui hoje, mas não pôde estar domingo passado porque não tinha condição para vir. E o seu carro deixou de ser bênção na vida dele. Mas você está aqui para servir. E a palavra do Senhor diz que ao que me honra, honrarei. Eu vou honrar quem me honra. Irmão, viver uma vida cristã é viver uma vida de coragem. Sabe qual é a coragem? Coragem de dizer para mim mesmo, não. Não para mim. Sim para o meu próximo. Não para mim. Sim para meu Deus. Porque o tempo todo o Satanás nos tenta a buscar para nós. É só pensar, é só olhar as nossas orações. Quanto em percentual das nossas orações nós estamos fazendo em relação ao próximo, em relação à igreja, em relação à cidade, em relação ao Estado, em relação ao país, em relação às autoridades, em relação aos líderes que Deus tem levantado sobre nós. E quanta gente está orando pedindo só para a gente, só para a gente. Ah, Senhor, porque meu problema, Senhor, por que isso, Senhor? Mas quem quer viver as bênçãos de Deus,
Deus estabeleceu, está aqui na Bíblia, está na sua aí. Ele falou para Abraão, você tem que ser o quê? Uma bênção. Você quer ser abençoado? Então você tem que ser uma bênção. É consequência. Crente caixa d'água não tem água podre. Crente caixa d'água tem sempre água potável. A água está sempre nova. Sempre nova. Agora, crente que fecha a torneira, não dá. É só pensando em si. Vai apodrecer. Vai apodrecer. Vai ficar ruim. Vai ficar uma água contaminada. Por isso nós temos que ser cristãos caixa d'água. Amém, irmãos? Olha para quem está do teu lado. Diz para ele, se você não estudar... Vamos estudar, irmãos? Para a gente deixar de ser ignorante. O que é ignorante? Aquele que não tem conhecimento. Então vamos à palavra de Deus. Em Marcos, a pergunta que eu recebi é assim. Em Marcos capítulo 5, de 1 a 13, nós vemos demônios entrando em quase 2.000 porcos e jogando-os de um precipício. Qual o objetivo dos demônios ao pedirem permissão de Jesus para entrar naqueles animais? Olha que pergunta. Eu teria que fazer aqui uma sessão espírita, invocar os demônios para perguntar para eles. Será que a gente vai fazer isso? Será que estavam esperando isso de mim? Pastor, sei lá, o senhor de vez em quando uma pessoa fica possessa aí, pergunta para o demônio aí. Não, a gente não tem que fazer isso não, irmão. Está na Bíblia. Mas também está fora dela. E que para entendê-la, a gente tem que ter o conhecimento do que a gente estudou. Estudou onde? Nos livros. Não foi no WhatsApp. Não foi no Instagram nem no Facebook. Nos livros. Nos livros acadêmicos, livros de história, livros que nos falam das descobertas da ciência. Qual o objetivo dos demônios ao pedirem permissão de Jesus para entrar naqueles animais? E por que Jesus atendeu àquele pedido? Olha o perigo, irmãos. Quem não estuda, e tem muito aí se dizendo, pastor, que não estuda, porque fala bem, discursa bem. Alguém pegou e colocou a mão na cabeça dele e disse, você tem muita unção, agora você é pastor. O cara não estuda, lê um texto e ele fala o que ele pensa que Deus está dizendo a respeito daquele texto ali, e está criando um monte de heresia, levando um monte de gente na rabeira. Cutuca para quem está do teu lado, pergunta para ele, desses que você está ouvindo na internet, você tem certeza que está falando o que é certo? Porque tem crente que no domingo ouve o pastor Cláudio, porque ele é o meu pastor. Se eu estou nessa igreja, é porque acredito que ele é um homem de Deus e é capacitado. Mas chega na segunda-feira, está ouvindo o pastor fulano, na terça-feira, pastor Beltrano. E tem gente que ouve de manhã um, à tarde outro e à noite outro. Eu já ouvi um crente dizer assim, pastor, eu gosto tanto de Jesus que eu passo o dia inteiro ouvindo pregação. Aí eu fiquei feliz da vida, acreditando que o cara estava lá no meu canal YouTube e estava maratonando todas as pregações. Falei, é mesmo, irmão? E aí, qual foi a última pregação que eu vi? Aí eu ouvi o pastor fulano de tal pregando não sei o quê, que eu botei a mão na cabeça, que aquele ali é um pregador de heresia sem tamanho. Falei, Jesus, eu aqui, crente que... Toma cuidado, irmão. Pastor, é só o senhor que prega a palavra de Deus? Não. Mas se você não tem conhecimento, se você não estuda o suficiente, se você diz que tem um pastor e você não é conduzido por pastor nenhum, porque se você ouve o seu pastor e você é ovelha, você tem que passar a semana ruminando o que você recebeu até receber de novo. Ovelha é isso. Mas vamos lá, ninguém vai fazer aqui sessão espírita para ouvir demônio, para falar, ouvir, não. Vamos usar a palavra de Deus e o conhecimento que a gente obtém da arqueologia, da história, que vem da ciência. Bom, é claro, da teologia. Qual o objetivo dos demônios ao pedir permissão para Jesus para entrar naqueles animais e por que Jesus atendeu aquele pedido? Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui é, vamos lá, esse mesmo momento na vida de Jesus é relatado por outros dois evangelistas. O Evangelho de Marcos, capítulo 5, de 1 a 20, e o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 26 a 39. Mas quando a gente vai para esses textos, a gente encontra algumas diferenças. A gente encontra, por exemplo, Mateus falando que eram 2 endemoniados. Gergesenos. Marcos e Lucas vão dizer que é 1 endemoniado. Gadareno. E aí? Olha a contradição. Um fala que é Gergeseno, o outro fala que é Gadareno. Um diz que são 2, os outros dizem que foi 1. Não tem contradição aí? Não tem contradição e você vai aprender por que não tem. Deixa eu explicar algumas coisas primeiro. Usando de ilustrações. Jesus pregava e ensinava usando ilustração porque facilita o entendimento. Vamos lá. Eu
Se eu for contar para você uma vez que eu fui caçar com meu pai, é a primeira vez que a gente foi caçar. Ele me levou para caçar, eu tinha 13 anos de idade. Aí eu vou te contar que eu subi a serra, cheguei em determinado lugar, eu fiquei super surpreso porque eu vi uma gaiola desse tamanho, feita de vergalhão, com uma galinha amarrada lá dentro. E eu fiquei assustado porque era uma armadilha. E como era uma gaiola desse tamanho, eu fiquei imaginando o bicho que podia ser para estar ali. E depois eu fiquei sabendo que aquilo ali era uma armadilha para pegar onça. Eu continuei subindo e eu cheguei em um lugar onde, por fim, eu fui acampar. E chegando naquele lugar, tinha uma pedra grande aqui, uma outra por cima, parecia até que um guindaste lá no meio do mato, pegou aquela pedra e botou em cima das duas, formando ali uma espécie de uma cabana, uma gruta. Então eu limpei aquela gruta e eu me deitei ali para passar a noite. Pronto, contei a minha história. Você ouviu a minha história? Sim ou não? Agora, essa história foi a história que eu contei. Agora, você vai ouvir a história de uma outra pessoa, por uma outra pessoa, que sabe que naquela saída minha para caçar, eu não fui sozinho, eu estava com meu pai. E essa pessoa ouviu a história que o meu pai contou. É o meu tio. Aí o meu tio vai falar, rapaz, você sabe que o Cláudio foi caçar com o Marino? E um dia, a primeira vez que eles foram caçar, o Marino levou o Cláudio para caçar. O Marino levou o Cláudio e eles subiram para um lugar na serra, chegou a determinado lugar. Quando o Cláudio viu uma gaiola enorme, com uma galinha lá dentro, o Cláudio começou a ficar nervoso, porque ele perguntou para Marino, papai, o que é isso daqui? E o Marino disse para ele, isso aqui é uma armadilha para pegar a onça. E o Cláudio ficou se borrando todo. Mas aí ele estava com o Marino, eles continuaram subindo, chegaram no lugar, encontraram lá um lugar que Marino costumava ficar acampado, fazer o rancho dele. Marino botou ele para limpar lá, ele limpou, mas se borrando de medo. E aí começou a anoitecer. Cláudio foi lá para o fundo daquela toca, com medo, para dormir lá e deixou o Marino na frente. É a mesma história, sim ou não? Qual a diferença? É que quando eu contei, eu não falei que eu estava com meu pai. Porque não importava eu dizer do meu pai. Por que não? Porque eu queria contar da minha experiência. Mas o meu tio, que estava contando veridicamente a história também, ele está contando com base na ótica de quem? De quem? Dele. Que ouviu do meu pai o relato, trazendo alguns detalhes que eu não tive interesse de contar. Você entendeu? Qual das duas histórias é verdadeira? As duas. Uma vem de uma ótica, minha, que vivia aquela situação. A outra, do meu pai, que viveu a situação e contou para o meu tio. Mas as duas histórias são verdadeiras. Uma teve uma intenção. Eu tive a intenção de contar a minha primeira vez que eu fui para a mata com meu pai para caçar. O meu tio, de contar a primeira vez que eu fui para a mata me caçar. E me borrei de medo. A intenção foi diferente, mas usando a mesma história verídica. Você entendeu? Essa é a razão porque nós temos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um desses evangelhos foi escrito por um evangelista. E cada um desses evangelistas, orientados pelo Espírito Santo, escreveram o evangelho com uma intenção. O evangelho de Mateus, por exemplo, tem como público, alvo, os judeus. E o evangelho de Mateus tem a intenção de mostrar que Jesus Cristo é o tão esperado Messias e o legítimo rei de Israel, descendente de Davi, que cumpriu as profecias do Velho Testamento a respeito do Messias. Mateus quer mostrar para os judeus que Jesus é o Messias, que já veio. Você abre o evangelho de Mateus, você vai lá encontrar o quê? A genealogia de Jesus, para mostrar que ele é descendente de Davi. O evangelho de Marcos não foi escrito por um dos 12 discípulos de Jesus. João Marcos não era um dos 12 discípulos de Jesus, era um crente. Ele tinha como alvo o público gentio, ou seja, os que não eram judeus. Especialmente aqueles que eram romanos. Uma vez que toda aquela região era dominada pelo Império Romano. Marcos está escrevendo o evangelho para falar a respeito de Jesus para os romanos, apresentando o Senhor Jesus como o servo que veio sofrer pelos pecados de muitos. Ele não veio para ser o rei, imperador, conquistador que deporia Roma. Embora fosse o rei dos reis e senhor dos senhores, ele veio para servir.
Evangelho de Lucas, Lucas que era um médico, ou seja, um homem com formação acadêmica elevada, que foi médico e companheiro do apóstolo Paulo, ele escreveu o Evangelho de Lucas para um público gentio mais amplo do que o de Marcos. Marcos escreve com a intenção de que o Evangelho alcance os romanos. Lucas vai escrever o Evangelho num sentido mais abrangente ainda, em se tratando de gentios. Como um grego instruído que ele era de nascimento, Lucas escreveu usando a linguagem grega mais sofisticada que qualquer outro autor do Novo Testamento. Por quê? Por causa da sua formação acadêmica, por causa do seu nível cultural. Ele foi um pesquisador cuidadoso e ele foi um historiador exato. Lucas retrata Jesus como a resposta para as necessidades e esperanças da raça humana que veio para buscar e salvar os pecadores perdidos. E o Evangelho de João, o quarto Evangelho. Nesse Evangelho, João enfatiza a divindade de Jesus Cristo. Como é que ele começa o capítulo 1? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele vem para mostrar que Jesus é o Verbo encarnado, é a divindade, o Deus vivo que deixou o céu, a sua glória no céu e habitou entre nós para nos dar salvação e perdão pelos nossos pecados. João escreveu para fortalecer a fé cristã e conclamar os descrentes a se voltarem para a fé em Jesus Cristo. Por isso que há alguns fatos que são apresentados com mais detalhes em um evangelho do que em outro evangelho, o que não torna os evangelhos contraditórios entre si. Mas porque existe uma razão específica para o relato. É o que encontramos com esse relato sobre esse momento na vida do Senhor Jesus, com aquele ou com aqueles possessos de espírito imundo. Mateus vai dizer que Jesus chegou na terra dos Gergesenos. E Marcos e Lucas dirão que Jesus chegou na terra dos Gadarenos. Afinal, foi terra dos Gergesenos ou terra dos Gadarenos? Eu quero te perguntar, qual é o nome do estado que a gente vive? Estado do Rio de Janeiro. Mas se alguém disser assim, você nasceu aonde? Eu nasci lá na terra fluminense. Onde fica a terra fluminense? Estado do Rio de Janeiro? Sim ou não? Sim. Eu nasci no estado do Rio de Janeiro. Eu sou fluminense. Fluminense o quê? É o time de futebol? Não. É a região do estado chamada Fluminense. Mas eu não é Rio de Janeiro? Sim ou não? Você mora onde? Eu moro na Baixada Fluminense. Na Baixada Fluminense fica onde? No estado do Rio de Janeiro? Sim ou não? Mas em que lugar na Baixada Fluminense? Eu moro em Belfor Roxo. Você mora em Belfor Roxo ou você mora na Baixada Fluminense? Então, o que eu quero dizer com isso? Dependendo de com quem eu esteja falando, eu posso dizer que eu sou nascido na terra fluminense, eu sou do estado do Rio de Janeiro, eu moro na Baixada Fluminense ou eu moro em Belfor Roxo. Então, Mateus, nós vimos que ele estava escrevendo para quem? Para os judeus. E os judeus conheciam aquela terra e chamavam-na de aqueles que nascem lá. Gergeseno. Marcos e Lucas. Está escrevendo para gentios. Aquilo lá é Gadara. Os gadarenos. Amém, irmãos? Mas para responder a pergunta que foi feita, eu não vou me ater ao texto de Marcos, como é o que ele usou. Eu vou me ater ao texto de Mateus para responder e fazendo uma adaptação a essa pergunta. Porque na pergunta ele fala de 2.000 porcos, né? E Mateus não fala de 2.000 porcos. Mateus não se importa de dizer que eram 2.000 porcos. Mateus vai dizer muitos. Uma grande manada de porcos. Então a pergunta é assim, vemos demônios entrando em uma grande manada de porcos e jogando-os de um precipício. Qual o objetivo dos demônios ao pedirem permissão de Jesus para entrar naqueles animais e por que Jesus atendeu aquele pedido? Vamos ler então o texto de Mateus, revista e corrigida, por favor. Mateus capítulo 8, versículos 28 a 34. Você entendeu por que eu precisei fazer todo esse preâmbulo? Agora vamos à resposta. Mateus 8, versículo 28 a 34. Não está saindo no telão dali para mim, não. Não? Tá bom. Mas está no telão daqui, não está? Então acompanhe comigo. E tendo chegado à outra margem, quem chegado? Jesus e os discípulos, ok? E tendo chegado à outra margem, à província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando, distante deles, uma manada de muitos porcos.
E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram, e chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. Diga, aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. E Jesus vai embora. Agora vamos às respostas. Primeira questão que salta aos nossos olhos aqui, é que o texto diz, e os demônios rogaram-lhe, não, antes. E os demônios disseram para Jesus: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Vejam que os demônios, eles sabem quem Jesus é, e eles sabem que ele é o Filho de Deus. Eles reconhecem Jesus como Filho de Deus. E eles sabem que Jesus tem o poder absoluto sobre eles e pode escolher se vai expulsá-los e para onde que eles devem ir. Eles dizem: vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Eles sabem qual é o destino final deles. Eles sabem que estão condenados ao inferno, à eternidade, separado de Deus, num lugar de tormento eterno. Eles dizem: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Ou seja, por que o Senhor veio aqui? O que aconteceu? Está na hora? Chegou a hora? Mas o senhor ainda não tem que realizar o projeto todo? Não está na hora ainda. Satanás e os demônios sabem, irmãos, que o seu destino está traçado. E eles se desesperam quando eles são confrontados com o poder de Deus. Eles sabem que no futuro vão ser destinados a esse tormento final. Então, eles rogam a Jesus dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Se o Senhor veio aqui para nos expulsar, deixa a gente então entrar nessa manada de porcos aí. Por haver uma manada de porcos ali, isso indica que aqueles demônios estavam num território gentio. Jesus com seus discípulos está agora num território gentio, não é um território de judeus. Por que não? Porque os porcos eram impuros para os judeus. E os judeus nem se alimentavam dos porcos, nem criavam eles para comercializar e vendê-los para aqueles que comiam porcos. Então Jesus não está num ambiente judeu. Lembra o que diz a palavra de Deus? Ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, a estes foi dado o poder de serem tornados filhos de Deus. Mateus 28, 19 e 20, Jesus dá uma ordem. Agora, vocês não vão ficar só aqui entre os judeus, não. Vocês vão por todo o mundo pregando o evangelho para toda criatura. Porque agora vocês estão prontos para isso. Quando aquela mulher está debaixo, chega ali para Jesus e pede: Jesus, Senhor, cura aqui, meu filhinho está aqui, né? Jesus para... Não é lícito dar o alimento dos filhos para os cachorrinhos. Ou seja, eu vim e eu estou aqui para os judeus. Mas aquela mulher diz assim: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus diz: que fé que tem essa mulher. E Jesus atende. Agora Jesus está numa terra que não é do judeu, não é habitada por judeus ali. E por que é que Jesus está ali? Ele tem um propósito. Aquela terra não é dos judeus. Ou melhor, não é habitada pelos judeus. Isso indica, queridos, que esse era o momento em que o Senhor Jesus buscava alcançar os gentios como um indicador de que o ministério dele resultaria em um alcance global e não apenas para os judeus, como nós vemos lá em Mateus 28, 19 e 20. Vamos por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Mas Marcos capítulo 5, versículo 20, falando sobre esse momento na história, ele vai falar um detalhe, vai nos dar um detalhe que Mateus não fala, e Lucas não fala. Marcos diz que o gadareno, porque Marcos não vai falar dos dois gadarenos, vai falar de um só. Lembra da história, eu e papai? A mesma história? Porque Marcos tem a intenção de chegar em um ponto importantíssimo
que revela a razão pela qual Jesus foi lá. Porque o Senhor Jesus é Deus e Deus não faz absolutamente nada sem propósito. Você acredita nisso? Acredita nisso? A palavra de Deus diz: em tudo dai graças. Você acredita que você deve dar graça em tudo porque o Senhor tem propósito em todas as coisas? Lembra disso em relação ao problema que você está vivendo. Pergunta para o Senhor: Senhor, qual é o teu propósito nisso que eu estou vivendo? Às vezes o Senhor permite que a gente passe por situações dolorosas, difíceis, traumáticas, de perdas, para tratar nosso caráter, para nos levar à oportunidade de nos tornarmos humildes e submissos. Não para vivermos a vida aqui esperando que Ele nos supra e resolva os nossos problemas, mas nos lembrando que Ele nos deixou aqui com o propósito, buscar e salvar os que estão perdidos. E se nós não nos colocamos na condição de sermos uma bênção, esquece de ser abençoado. Mas se somos dele, remidos e lavados pelo seu sangue, Ele quer apurar o nosso caráter para que nós sejamos uma ferramenta útil. Já tentou cortar alguma coisa com a faca cega? Hã? Faca de pão deve ter fio para cortar carne? Sim ou não? Você usa a faca de pão para cortar carne? Claro que não. Então nós temos que ser um instrumento útil, ferramenta útil. Nós temos que ser um instrumento afinado nas mãos do Senhor para cumprir o propósito que Ele tem para a nossa vida. Agora, se você fica vivendo a sua vida, buscando ganhar dinheiro, construir uma realidade futura, de bonança, de abastecimento e de... aqui nessa terra, você está fora do propósito para o qual o Senhor te deixou aqui, depois de ter salvado você, se é que você está salvo. E por que eu digo se é que você está salvo? Porque tem muita gente que está enganada. É religioso, não é cristão. Porque o cristão tem consciência. Eu fui salvo e remido pelo sangue de Jesus. Não é para viver aqui como se aqui fosse o céu. O céu é na vida depois dessa. Eu estou aqui para dar prazer ao coração de Deus. E o que é que o Marcos vai dizer a respeito desse gadareno? Quando tanto Mateus, Lucas e Marcos, o gadareno, depois de ser liberto dos demônios, ele quer seguir Jesus. Mas Jesus diz assim: não, senhor. Volta e vai anunciar para as pessoas, para a sua família, o que foi que você recebeu de Deus. Mas olha o que diz Marcos, capítulo 5, versículo 20. Coloca, por favor. Pode colocar tudo na revista corrigida, tá bom? Diz que o gadareno fez o quê? Olha lá, lê comigo. E ele foi e começou a anunciar, onde? Em Decápolis, quão grandes coisas Jesus lhe fizera e todos se maravilharam. Que lugar é esse Decápolis? Deca? Lembra da escola? Ah, mas você não foi para a escola. Ah, você não quer ir para a escola. Ah, você não quer estudar. Ah, você não quer ter uma formação acadêmica. Ah, você não quer ler livro. Você quer ficar em TikTok, Instagram, em Facebook. Então você não sabe o que é Deca. Quem estudou e sabe o que é Deca? 10. O que é Penta? Ah, isso aí todo mundo que gosta de futebol sabe, né? Quanto é Penta? Hexa? Hepta? Octa? 100. Deca, 10. Polis. Polis é cidade. Deca, 10. Polis. Então, o que significa Decápolis? Ele foi anunciar de Jesus para quem? Ele não foi anunciar só para a família dele, não. Aquela libertação que ele recebeu foi tão grande, tão intensa, tão extraordinária. Foi algo que mudou completamente a realidade da vida dele. Que ele quer anunciar para todo mundo. Ele vai anunciar para 10 cidades. Irmão, você tem anunciado para quem? Você que disse que eu estava morto, sem Jesus, eu ia para a condenação eterna, vivendo com o diabo e os seus demônios. Ele me salvou. Você está anunciando Jesus para quem? Teu grupo pequeno não cresce porque você não leva ninguém. Tua igreja não cresce porque você não leva ninguém para Jesus. Você diz: Ele me salvou, Ele me deu salvação, Ele me deu vida eterna. Mas você está aí vivendo em função de você ganhar mais dinheiro. E fica triste se aquele carro que você tanto sonha em ter ainda não veio. Quando tu morrer, tu vai levar ele para onde? Mas todos vamos passar pelo juízo eterno. Aquele que fora endemoniado. E quando você vai ler o texto, e você lê mais intensamente, mais apuradamente, relê. E você lê de Mateus, e você lê de Marcos, e você lê de Lucas. E se você tem uma Bíblia boa, essa Bíblia diz em cima do início do texto, desse momento da vida de Jesus, as referências lá de Marcos e de Lucas, que também falam desse texto. E quando você ler esses textos do Evangelho, chamado sinótico, que é escrito nesses evangelistas, você vai ver coisas que se completam. Você vai ver que esse gadareno era de uma vida tão miserável, as pessoas tinham medo dele. Ele era tão endemoniado, que quando Jesus chega e pergunta quem você é, ele diz: nós somos legião, porque somos muitos.
milhares de demônios dentro de uma pessoa. A palavra de Deus vai dizer que ele era tão endemoniado que quando as pessoas da cidade prendiam ele com cadeias, com correntes, ele quebrava as correntes. Ele agredia as pessoas. As pessoas tinham medo dele. Sabe onde é que ele habitava? O cemitério, lugar que as pessoas não iam, a não ser para enterrar alguém. E todo mundo tinha medo de passar ali onde ele ficava. Esse cara sabe o que foi que Jesus fez na vida dele. Ah, mas você não estava vivendo a vida assim não, né? Você só estava perdido para Deus, você só estava condenado nos teus pecados, e você ia morrer e ir para o inferno. Então, para você, você não estava vivendo aquela realidade dele. Eu pergunto, qual a diferença dele para você? É que socialmente, nessa realidade, ele saltava aos olhos, e talvez você esteja indo para o inferno. E ainda não se deu conta disso? Ou, peraí, eu não quero ir para o inferno, deixa eu receber Jesus, vou ficar quietinho na minha igreja, vou sentar na minha cadeirinha, vou estar aqui cultuando, vou cantar um cântico, vou devolver o dízimo, vou entregar uma oferta, mas eu vou para casa comer meu churrasco, e aliás eu vou ali, no restaurante, porque dia de domingo não é dia de eu ir para a cozinha. Ele não está cumprindo a missão para a qual você existe. Meu irmão, minha irmã, você não é assim não, né? Isso aí eu devo estar falando para alguém que está lá em outro país, assistindo, participando com a gente pela internet. Não devo estar falando com ninguém daqui. Que assim seja. É por isso que a igreja não para de crescer. Porque você está anunciando Jesus para todo mundo, para dizer, sabe por que eu estou te falando de Jesus? Porque eu estava morto e condenado a ir para o inferno. Com meu carro, com a minha casa, com o meu emprego, com a minha mulher, com as mulheres que eu tinha, com os homens que eu tinha. Eu estava indo para o inferno. Mas eu recebi a graça salvadora em Cristo Jesus. Eu não fazia nada disso, eu era apenas alguém que não fazia diferença na vida. Mas um dia eu fui recebido pela graça salvadora de Jesus, que me deu salvação e vida eterna, e mostrou que a minha vida nessa terra tem um significado e tem significância. Me deu um sobrenome, Filho de Deus. Não posso viver como qualquer pessoa, não. Por isso que você precisa também. Esse camarada foi para Decápolis, ele foi para 10 cidades de gentios anunciar o Evangelho. O número de porcos não é mencionado em Mateus. Mateus fala uma grande manada de porcos. Diferente de Marcos, capítulo 5, versículo 13, que diz que eram cerca de 2.000. Mateus diz que era uma manada muito grande. Isso serve para mostrar quão grande escravidão e estado miserável de possessão aqueles dois homens estavam. Marcos, capítulo 5, vai falar mais detalhadamente sobre esse estado miserável. Depois você lê. E esse detalhe serve para mostrar como isso, apesar disso, não era problema para Jesus. Não intimidou Jesus. Quando eles disseram, nós somos muitos, somos uma legião. Para Jesus, isso não fez diferença nenhuma. Como é que eles começam falando com Jesus? O que ele começa dizendo? Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Eles sabiam com quem estavam falando. Jesus não precisou dar carteirada. Sabe quem está falando contigo? Crente, cheio do Espírito Santo. Crente, servo do Senhor Jesus, crente que vai para o céu, crente que está marcado com a salvação, crente que sabe quem é em Cristo Jesus, não precisa dar carteirada não. Uma vez um pastor, isso é verídico, agora não é historinha, aquela que eu contei a meu respeito também não foi historinha não, foi verdade, tá? Aconteceu mesmo. Mas alguns anos atrás, uns 17, uns 20 anos atrás praticamente, um pastor conhecido meu no interior, ele assumiu uma igrejinha muito pequenininha. Aquela igreja tinha 5 famílias. E aquele que tinha sido o pastor daquela igreja, alguém colocou a mão na cabeça dele e disse que ele era pastor, que ele era um homem de Deus. Era um bandido travestido de pastor. Alguém que queria ocupar uma posição de proeminência em meio às pessoas. Ele acabou com aquela igreja. Mau exemplo de vida. Não tinha temor de Deus, não tinha respeito às coisas de Deus. Não dava nem para dizer que era um profissional do púlpito, porque o que ele recebia de salário daquela igreja não bancava ele. Ele não precisava, ele tinha uma outra realidade profissional e financeira que dava a ele condição de sustento. Ele estava apenas satisfazendo a sua vaidade para ser pastor. Por fim, ele resolveu deixar aquela igreja, mas morava ali naquela região. Esse pastor, conhecido meu, assumiu aquela igrejinha. Ele trabalhou arduamente, homem de Deus. E aquela igrejinha foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E agora, aquela igrejinha tem 80 membros. E aquele homem, vendo o progresso desse ministério, começou a falar muito mal desse pastor. E ele falava para todo lugar.
que aquele pastor botava demônio nas pessoas para tirar, que ele era um charlatão, que as pessoas que iam lá e que Deus curava nada, aquilo ele macumunava com alguém, e ele difamava aquele pastor e o ministério dele. Um dia, esse pastor, quando estava se aproximando do horário do culto, ele recebe uma pessoa na sala dele, ele começa a ministrar aquela pessoa, a pessoa fica possessa, o demônio se manifesta. E aí estava na hora do culto, o pastor fez o seguinte: olha só, não vou ficar aqui. Alguns demônios às vezes são resistentes, irmãos. E Deus tem permissão, Deus tem propósito em todas as coisas, amém? Aquele pastor pegou e falou: olha, eu não estou entendendo por que você não está indo embora. Ele pensa nem se consigo, né? Mas vou fazer o seguinte: eu não vou deixar o culto acontecer comigo aqui, perdendo tempo com o demônio, não. Ele falou: em nome de Senhor Jesus, você vai ficar aqui, amarrado aqui, até eu voltar. Saiu, falou para o diácono: fica aqui nessa porta, ninguém entra daqui, daqui ninguém sai. E foi para o culto. Quando ele chegou no culto, que ele está lá e ele vai pregar, quem é que está sentado lá atrás? Aquele pastor que foi lá dar uma de curioso para ver o que acontecia no culto. Afinal de contas, aquela igreja cresceu. De 5 famílias foi para 80 mesmo. E ele está lá olhando e participando do culto, e vendo aquela coisa toda. Acabou o culto, o pastor vai à porta para cumprimentar as pessoas. E ele fez questão de terminar o culto andando para a porta. E ele termina o culto de modo que ele pudesse cumprimentar aquele pastor. E quando ele cumprimenta aquele pastor, pastor, que bom que o senhor está aqui. Pastor, ó, coisa de Deus o senhor está aqui hoje. Aí o pastor olhou para ele e falou: sabe o que é, pastor? Eu estou com uma pessoa possessa lá na minha sala. Eu tive que deixar lá para poder vir para o culto. Que eu não consegui, o demônio não foi embora, não quis ir embora. Eu queria que o senhor fosse lá me ajudar. O senhor pode me ajudar? Deixa comigo. Comigo é assim, só mostra a Bíblia e o demônio sai. Então vamos lá, pastor. Então o pastor foi. Quando chegou lá, que abriu a porta, está aquela pessoa possessa, demoniada, toda encurvada no chão. Aí, pastor, me ajuda aí. O pastor pegou a Bíblia, falou: demônio, te esconjuro em nome do Senhor Jesus. Ai, o demônio deu um pulo de lá e veio em cima do pastor, do tal pastor. E ele ficou assustado e começou a ter medo, porque ele não tinha autoridade nenhuma. Esse aí eu sei que é servo do Altíssimo, mas você... E começou a falar os podres todinho daquele cara. Irmão, um crente cheio do Espírito de Deus, não precisa dar carteirada, o demônio reconhece. Ele pode resistir, porque a palavra de Deus diz que é batalha. E em algumas situações Deus tem propósito nisso. Eu já passei horas para expulsar demônios de uma pessoa. E deixa eu dizer para você, eu já passei vergonha com o demônio. Porque uma vez eu saí de casa cheio de mágoa, ressentimento, aborrecido, zangado. Falei um monte de troço e vim embora remoendo aquilo. Cheguei na casa de uma pessoa, fazer uma visita. Começa a conversar com um ente querido daquela família, do lado de fora da casa, a pessoa fica possessa. E o demônio mudo e surdo. A pessoa ficou assim, ó, de olho estatalado, não falava, não conversava nada. Estou expulsando, percebi, demoniado. Estou expulsando o demônio, a pessoa está lá, ó, estatelada, parada. Aí me vieram pessoas daquela casa, gente que estava em pecado, mas era crente. Te expulso em nome de Jesus. E o demônio está ali, não atendeu ninguém. Aí eu entendi o que estava acontecendo. Saí, larguei aquele circo lá, porque foi um circo. Fui para um cantinho, colocar meu joelho no chão e orar e dizer para Deus: Senhor, eu quero te pedir perdão. Eu saí de casa assim, eu falei isso, eu falei aquilo, eu sei que isso é pecado, e por causa disso eu agora estou sem autoridade nenhuma com esse demônio aqui. Eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, me perdoe. E porque o Senhor é onisciente e conhece a sinceridade do coração, eu confio que o Senhor agora me perdoa e me purifica do meu pecado. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, liberta essa pessoa. Eu levantei dali, só precisei chegar para aquela pessoa e dizer no ouvido dela: em nome de Jesus, demônio, agora você sabe quem está falando contigo. Eu te ordeno, sai. O demônio foi embora. Aqueles demônios sabiam com quem eles estavam falando. Jesus não precisava dar carteirada, irmão. Jesus não precisou dizer: sabe quem está falando contigo? Só de chegar, os demônios já reconheceram ele. A palavra de Deus diz em Atos, o evangelista Lucas escrevendo diz que haviam 7 filhos de um levita chamado Seva, que vendo o ministério de Pedro, Paulo,
expulsando demônios. Eles chegam para uma pessoa que está possessa e diz: nós te expulsamos, demônio, em nome do Jesus que Paulo prega. O demônio virou para a pessoa: eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês... Se levantou, deu uma coça nos 7 que saíram pelados. Arrancou, rasgou a roupa deles toda e saíram envergonhados. Meu irmão, se você se deparar com uma situação aí na rua, no trabalho, onde for, os demônios vão reconhecer a autoridade em você. Você tem um problema, tu abre a tua boca e começa a murmurar. Quando a palavra de Deus diz: em tudo dai graças. Aí você, em vez de dar graças, você dá legalidade para demônios estarem te oprimindo, roubando, matando, destruindo na tua casa, na sua vida, na vida das pessoas que você ama. O fato dos demônios pedirem para entrar nos porcos mostra como eles detestavam e eles detestam vagar pelo mundo sem um lugar para habitar. Jesus Cristo diz assim: quando o demônio sai de um homem, de uma pessoa, não é homem, sexo masculino, ser humano, quando o demônio sai do homem, vai para lugares áridos. E aí ele diz: quando eu estava lá naquela minha casa, porque ele chama o ser humano de casa. Em alguns lugares ele chama de aparelho, chama de cavalo. Cavalo você faz o quê? Sobe em cima dele e usa ele para te levar onde você quiser. E ele diz: sinto saudade da minha casa. Junta 7 espíritos piores do que ele e volta. E quando volta, encontra a casa, que é a pessoa limpinha e adornada. Sabe o que é isso? Aqueles pecados foram embora, mas a casa está vazia. Não tem palavra de Deus, não tem experiência com Deus, não tem intimidade com Deus, não tem presença do Espírito Santo ali. Os 8 entram. Diz Jesus: o estado dessa pessoa é muitas vezes pior do que foi antes. Os demônios, eles... Eu estou respondendo diretamente à pergunta que foi feita, né? Eles querem entrar nos porcos. E por quê? Porque eles não queriam ficar vagando sem ter um lugar para habitar. Demônio não tem lugar. Deus não fez lugar nessa terra para demônio. Nessa terra Deus fez para o homem habitar. A palavra de Deus diz que o inferno está preparado para o diabo e os seus demônios. Então por que eles estão aqui? Porque nossos pais Adão e Eva deram lugar para eles habitar. E depois de nossos pais Adão e Eva, a humanidade veio dando e tem dado e está dando lugar para eles continuarem aqui. Se a humanidade inteira se tornasse cristã, serva de Deus, comunhão com o Senhor Espírito Santo, isso aqui seria um paraíso, irmão, de novo. Eles detestam vagar pelo mundo sem um lugar para habitar. Isso mostra o quão maus eles são e quanto mal estava ali na vida daquela pessoa, ou daquelas pessoas, gesarenas ou gadarenas. O mal deles é maximizado quando eles entram num ser vivo, sobretudo humanos. Os demônios pedem para entrar nos porcos por isso. Eles sabiam que se eles pedissem para Jesus para entrar em outro ser humano, Jesus não ia deixar. Então eles pedem para entrar nos porcos. Porque o porco, para o judeu, era considerado o quê? Foi Deus que disse para eles: não coma dos porcos, porque os porcos são considerados imundos. Mas não foi Deus que fez? Hoje a gente não come porco, ninguém tem problema de consciência com isso. É porque isto era para o Antigo Testamento, que apontava para a santidade. Era uma forma didática de Deus, usando a natureza e as circunstâncias da vida para ensinar aquele povo, como você ensina uma criança. Não coma carne do porco, de animal que não tenha unha fendida e rumina. Por quê? Porque eles são imundos. Você quer saber por quê que Deus fez isso? Procura lá no canal YouTube PR Cláudio C. Barroso, com Z. Vai lá, na Bíblia tem resposta, garimpa lá, tem um vídeo lá em que eu respondo por que de animais imundos. E você vai aprender muito mais, porque não é a questão aqui, senão a gente vai ter que sair daqui 4 horas da tarde. Mas eu estou caminhando para terminar. Não sei que hora será isso, mas estou caminhando para terminar, desde que eu comecei. Então, eles queriam ficar naquela região ali. Mas os demônios não podiam prever que os porcos pulariam do penhasco e morreriam.
Eles não tiveram intenção de entrar naqueles porcos e precipitá-los para que os porcos morressem, porque uma vez morrendo, aqueles demônios ficavam de novo sem ter uma habitação. Quem está entendendo? Meu irmão, minha irmã, tu está abrindo tua casa para ser habitação de demônio? Está abrindo teu corpo para ser habitação de demônio? Você compra uma roupa nas lojas que a palavra de Deus diz que o mundo inteiro jaz no maligno. O que é o mundo? Sistema que rege a sociedade. E o sistema que rege a sociedade está regendo você, minha irmã, para vestir como uma pirigóspel. O que é que você está fazendo vestida ou se vestindo como uma pirigóspel? Você está colocando demônio na sua vida. Você está dizendo, fique à vontade para usar o meu corpo. Você, garotão, vai numa loja e compra aquela camisa com os dizeres em ideogramas orientais. Você não sabe nem o que está escrito ali, você acha bonito. E você compra e sai usando. Vocês conhecem uma música que diz assim, aleluia, aleluia. Não é? Linda música, não é? Tem uma melodia extraordinária, não tem? Mas você sabia que aquela música não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com Deus, não é uma música evangélica e a gente não deve nem cantar? Você já leu a letra? Você já diz o que o autor fala na letra? Ah, porque está falando aleluia. E aleluia é uma expressão usada por nós, os cristãos, sobretudo os evangélicos. Chega em casa, entra lá no YouTube, ou sei lá, no Letras, Cifras, não sei como é que foi o negócio lá, procura lá a letra dessa música. Vai ler a tradução. E tem crente colocando demônio na vida. Não lê a Bíblia, não ora, não busca ter comunhão com o Espírito Santo. Não serve ao propósito para o qual está aqui nessa terra. Está vendo só para ganhar dinheiro, para casar, comprar isso, comprar aquilo, ter isso, ter aquilo outro. Fazer esse ou aquele procedimento estético para ficar mais bonito. Deixa eu te falar uma coisa. A minhoca só não vai comer o silicone, porque o resto tudo vai virar poeira. E detalhe, o silicone não vai servir nem para ser reaproveitado para ninguém. Não sou contra, não. Mas há pessoas que estão colocando isso como prioridade na vida. Está errado. Os demônios não podiam prever que os porcos pulariam do penhasco e morreriam. Eles queriam um novo lugar para habitar e provocar danos. Mas o Senhor Jesus sabia o que estava para acontecer e os destinou a partir sem nenhuma habitação. E nisso há uma figura profética de linguagem do Senhor. O fato que os porcos se perderam no mar aponta para o fato de que os demônios estão destinados ao abismo. Os dois últimos versos trazem aqui uma revelação impressionante. Vamos ler os versículos 33 e 34? Você pode ler bem forte? Versículo 33 e 34. Os porqueiros fugiram. Os porqueiros estavam ali tomando conta dos porcos, viram Jesus expulsar os demônios foram para os porcos ficaram malucos, correram e se precipitaram no barranco e caíram no mar da Galileia. Morreram, todos eles. Eles ficaram desesperados e fugiram, e chegando à cidade, divulgaram tudo que Jesus fez com os porcos deles. Não foi isso? Foi isso? Foi isso, irmão. Bota o texto, filho, está lá o texto. Foi isso que eles fizeram, irmãos? Não. Eles não foram para a cidade para falar o que Jesus fez com os porcos deles. Eles foram para a cidade para falar o que Jesus fez com aqueles dois endemoniados, que era motivo de desespero, de medo, de tristeza para a família, para os familiares, vergonha. E para aquela cidade inteira que era assombrada com aqueles dois endemoniados, que nem amarrados com correntes ninguém conseguia. Eles foram para a cidade divulgar tudo o que acontecera aos endemoniados. E o que acontecera aos endemoniados? Eles foram libertos, eles foram transformados, eles foram resgatados para uma vida de dignidade. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e vendo, rogaram-lhe que se retirasse seu território. Em vez deles ficarem felizes, olha só, rapaz, que coisa! Esse que tem o poder para fazer isso, imagina o que ele tem poder para fazer para abençoar a nossa cidade inteira. Não. Eles rogaram a Jesus, vai embora, fica aqui não. Não foi aos porcos que aqueles tomadores de conta dos porcos enfatizaram quando chegaram lá. Eles contaram que Jesus tinha restaurado a humanidade.
daqueles que antes eram homens destruídos, arruinados. Jesus, queridos, ele produz uma extraordinária libertação. Mas ele faz o que também? Retira daquelas pessoas a riqueza material, provocando-lhes que façam uma escolha. O que a gente quer? Prosperidade material ou amor de Deus? Dinheiro ou Jesus? Recursos humanos ou poder divino? O poder e a graça do Senhor Jesus para dar vida eterna ou as coisas materiais, a carreira profissional? O poder e a graça do Senhor Jesus para dar vida eterna ou os bens, as coisas materiais, a satisfação carnal, que é o que representam aqueles porcos? A que você tem dado prioridade na sua vida? Sua carreira profissional? Mais recurso para oferecer para o seu filho que você não teve? Em que é que você está focando o alvo, o objetivo da tua vida? Aquela gente escolheu as coisas materiais. Escolheu ficar sem Jesus. Não é isso que esse mundo está fazendo? Eles pedem para Jesus que dá vida, que vence o diabo, que produz e concede esperança, que ele se retire da região. É isso que estão fazendo. Dizendo, não queremos Deus nas escolas. Queremos que as crianças sejam contaminadas com a mentira, sexualizadas. Que elas tenham sua criação e sua formação deturpada, a sua mente deturpada, desconstruindo todos os valores de família, de igreja, de Deus, de honra, de fé, de verdade. Mas Jesus exige uma escolha de cada um de nós. Jesus exige uma escolha do homem: amor às riquezas ou receber a salvação através de reconhecer o senhorio dele sobre a sua vida. O que é que você tem escolhido? Jesus ou os porcos? Pensa aí sobre isso.